Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui de volta ao Dreamcast Sonhos e Propostas. Estamos aqui para gravar um episódio e deixa eu já dar um recado para você muito importante. Você precisa, entrar agora no nosso Instagram, clica no link da bio que tem um link poderoso que vai te levar para o canal do YouTube e lá você se inscreva no nosso canal para que você possa receber conteúdos maravilhosos que vão transformar a tua vida e o teu nível de consciência, tá bom? E lembrando também que você pode também compartilhar esse conteúdo com seus amigos, com a sua família, no grupo de WhatsApp e para que o próprio YouTube reconheça que o nosso episódio, o nosso podcast tem aí contribuído com a sua vida, com muitas pessoas, tá bom? Então, não se esqueça, já dá aquele like aí, compartilha e vamos pra cima porque o episódio tá demais. Isso mesmo. Gente, eu confesso pra vocês que eu já estava morrendo de saudade de gravar mais um episódio aqui do lado, daquela pessoa maravilhosa que ganhou meu coração, que me conquistou, que me levou pra Jesus, que é o meu marido, Regis Bezerra. Obrigado, gente. Obrigado. Que evangelista, mesmo, hein? Que evangelista, hein? Que prazer meu estar aqui nessa mesa do Dreamcast para falar sobre sonhos e propósito. E hoje, gente, o nosso tema desse episódio é incrível, que eu sei que vai alcançar a vida de inúmeras pessoas, é sobre vivendo milagres. E a gente não poderia falar sobre esse tema sem antes ressaltar, a vida de Jesus. Então eu quero agradecer aqui o Senhor por mais um dia de vida, por todas as experiências vividas, alcançadas, por cada testemunho. Então, que toda honra, toda glória, ela venha ser atribuída ao nosso querido Deus, ao nosso querido Jesus. Que nós venhamos viver, sempre vivendo essa vida de gratidão aqui com o Senhor Jesus na mesa hoje do Dreamcast. Amém, glória a Deus, né? Amém? Você crê em milagres? Eu creio em milagres. Por quê? Eu creio em milagres porque quando você tem esse entendimento e você conhece, Jesus, e você conhece a palavra de Deus, você sabe que Deus ele usa as crises como oportunidade de evidenciar milagres. E milagres são oportunidade da gente testemunhar todos os dias. Então eu acredito que para cada oportunidade, para cada crise, para cada propósito, para cada processo, existe uma evidência de milagre. Uau, incrível, né? E é tão interessante que esse tema, falando sobre vivendo milagre, e a gente precisa viver realmente e ter esse entendimento de a nossa vida é um milagre, né? Sim. Olha, quando se trata de milagre, milagres acontecem todos os dias da nossa vida, né? Sim. Existem momentos que a gente não consegue perceber o quanto Deus está trabalhando, no silêncio, mas ele está trabalhando. No silêncio, mas ele está fazendo algo ao nosso favor, a nossa família, né? E você já parou para imaginar? Porque a gente vive hoje como se fosse obrigação de Deus a gente sair de casa e voltar vivo para casa. Sim. Né? Mas quando você tem esse nível de consciência de que até nessas coisas, voltando para casa, você agradece a Deus, porque é um milagre. Sim. Né? Quantas pessoas saem das suas casas, vão para trabalhar, vão para o trabalho e não conseguem voltar para casa, entende? Então, Deus, ele opera milagre todos os dias da nossa vida. Sim. Então, assim, a gente precisa estar atento a esses milagres que são invisíveis, né? Mas são perceptíveis, que é a questão de você chegar em casa, ter o seu filho, a sua esposa, a sua família ali, né? Todo mundo com saúde e Deus operando maravilhas de maneiras invisíveis que a gente não consegue ver, mas é perceptível porque a gente sente no nosso espírito que Deus está trabalhando, né? Então, assim, quando se trata de milagre, qual foi o milagre que Jesus fez que mais te impactou a sua vida? Meu Deus! Assim, na Bíblia, nas histórias da Bíblia. Olha, eu acredito que uma das histórias que mais atraiu o meu coração de uma forma especial, eu acredito que foi aquela mulher do fluxo de sangue, né? A palavra do Senhor diz ali que aquela mulher, ela passou 12 anos com uma enfermidade. Ela gastou todo o seu dinheiro, todos os seus bens, todos os seus recursos.
E ela começou a perceber que ela já não poderia fazer mais nada. E naquela época, né, a mulher que tinha essa enfermidade, ela era considerada imunda, ou seja, ela era excluída da sociedade. Principalmente quando se trata de uma mulher. Então, eu acredito, olhando para aquela história, olhando para aquele cenário, eu consigo enxergar uma mulher triste, solitária, sozinha, desamparada, sem identidade, excluída da sociedade. Uma mulher que provavelmente não tinha força, porque se ela tinha uma hemorragia, a gente sabe que a pessoa que ela tem anemia, né, ela sofre de anemia, é uma pessoa que ela não tem saúde para viver um propósito de Deus. Mas o que mais me impactou naquela história daquela mulher, da mulher do fluxo de sangue, a qual a Bíblia não dá nome àquela mulher, mas a Bíblia trata essa história com a situação dela, né, com o problema que ela tinha. Mas o que mais me impactou aqui é que ela ouvia falar de alguém. E eu acredito que ela não... A notícia não chegou assim de repente. Ela começou a ouvir falar de Jesus. Ela começou a ouvir falar que existia alguém ali naquela cidade que estava curando, operando maravilhas. Ou seja, eu acredito que ela ali naquela casa, excluída, ela começou a ouvir que Jesus, ele devolvia a vista àquele que estava cego, ele levantava os paralíticos, ele expulsava os demônios. E eu fico pensando que aquela mulher com 12 anos, né, enferma de hemorragia, ela vai até o encontro de Jesus e o primeiro obstáculo ali que eu creio que ela viveu, ela ter que sair daquele lugar de exclusão, atravessar uma multidão e simplesmente a fé dela dá um entendimento. Ei, se eu simplesmente tocar em Jesus, eu serei sarada. Ou seja, ela não estava talvez nem esperando em ter uma conversa com Jesus ou ter um tempo a mais com Jesus. Na mente dela se eu simplesmente tocar. E quando ela toca, né, Jesus fala assim... alguém me tocou diferente. Cara, eu amo eu amo essa história porque, imagina, de tantas pessoas, mas quando Jesus, ele sentiu dele algo diferente. A palavra do Senhor diz que dele saiu virtudes, alguém me tocou diferente. E aí imagina você olhando para aquele contexto daquela história, uma mulher imunda, excluída da sociedade, há 12 anos com uma enfermidade, já tinha gastado todos os seus bens e alguém tinha tocado diferente. Sabe quando alguém chega assim, em algum lugar, ou às vezes a gente é recebido em algum lugar e você fala assim, cara, essa pessoa me tocou diferente. Essa pessoa me recebeu diferente. Algo em especial nela. E aí os discípulos falaram assim, Senhor, mas como assim? A multidão te aperta. Todo mundo estava triscando em Jesus. Todo mundo estava triscando, mas nele. ela foi escolhida. Ela fez algo diferente. Uma imunda foi escolhida. Então, assim, eu acredito que esse seja um dos maiores milagres que o Senhor, né, através dessa palavra, que o Senhor realmente tocou. Porque quando eu tive um encontro com Jesus, eu poderia dizer que sim, eu era essa mulher, da mulher do fluxo de sangue. Eu era excluída da sociedade. Eu era desprezada, desamparada, triste, angustiada, talvez sem forças. Mas o dia que eu decidi me posicionar, eu decidi atravessar a multidão, sem me importar com o que as pessoas iriam dizer, porque provavelmente as pessoas conheciam a história daquela mulher, e eu decidi tocar, eu decidi dar um ato de fé, um passo de fé. Você decidiu tocar de maneira diferente. Diferente. E após o Senhor despedir ela, ele fala assim, filha, a tua fé te salvou. Ou seja, ele restitui a identidade daquela mulher, chamando ela de filha. Né? Então, assim, é uma das histórias mais lindas que eu gosto sempre de atribuir na minha vida, porque muitas vezes a gente acha que a gente é alguma coisa, e na verdade a gente não é nada. Né? Sem Jesus nós não somos nada, mas com Ele, né? Nele, com Ele e nele, nós podemos viver a plenitude de Deus, restaurando a nossa identidade, nos devolvendo para o reino dele e também alcançando o perdão de Deus, né? Então, é incrível. Sabe uma coisa? Você falando aí sobre essa mulher, né, do fluxo de sangue, uma coisa que eu estava analisando aqui agora, né?
como foi bem esclarecido, que muitos, a multidão cercava Jesus, muitos tocavam em Jesus, né? Seus discípulos, né? Justamente, não somente os discípulos, mas a Sim. multidão que cercava Jesus, muitos tocavam Jesus. Só que aquela mulher, ela tocou em Jesus com um toque diferente dos demais, Sim. né? E uma coisa que eu posso aprender aqui com essa lição é que, de repente, você quer viver um milagre, né? Você quer acessar o milagre que você tanto precisa. Sim. Mas, de repente, você está fazendo as mesmas coisas que a multidão faz, Sim. né? Você está entregando a mediocridade. Você está entregando a mesmice de sempre. E o que ativa o milagre na tua vida é você fazer algo diferente. É como se diz, nadar contra a correnteza, né? Sim. Nadar a favor da correnteza é muito fácil. Mas o que você pode fazer de diferente dos demais? Né? Porque muitas vezes a gente se pega no meio onde, sabe, você faz as mesmas coisas sempre, entrega para o Senhor a mesma coisa sempre. O que você pode fazer a mais? O que você pode... Esse fazer a mais e fazer diferente acaba nos tirando da zona de conforto. Sim. Porque a gente está tão... Com certeza. A gente tá tão normal a gente viver uma mediocridade. Tá tão confortável. Tão confortável entregar a mesma coisa, a mesmice de sempre, todos os dias. Fazer o que todo mundo faz. Sim. E ela teve ousadia, Justamente. fé e coragem. Então, se você faz o que todo mundo faz, o que a maioria faz, você vai obter os resultados que a maioria tem. Sim. Né? Então, olha que interessante. Aquela mulher, ela não triscou em Jesus, não tocou em Jesus como a multidão tocou. Sim. Né? Ou seja, ela tocou com adoração. Ela tocou, justamente. Então, a gente precisa aprender a se prostrar diante do Senhor de maneira diferente. O que eu posso entregar a mais na minha adoração hoje? Eu tô cansado. Eu não vou fazer. Irmão, cansado ninguém faz, realmente, a maioria não faz. Mas você já imaginou você cansado e você resolver entregar, se levantar e entregar para o Senhor? É aí onde está a diferença, aí é onde você faz a diferença. O sacrifício, né? Ele é maior, mas o resultado ele é maior também. Sim. Então, a recompensa, ela é proporcional ao teu nível de sacrifício, né? Sim. Porque não tem vida fácil. Você quer obter certos resultados, por exemplo, tá? Por exemplo, fazer um paralelo aqui. O despertador tocou às 5h30. Eu falei, meu Deus, que sono gostoso, que cama maravilhosa. Foi o despertador que te tocou, hein, amor? Aí você teve que ter coragem. De ir lá. Né? Fé, ousadia. Eu vou me levantar, eu vou me posicionar. Pronto. Aí eu falei o seguinte, cara, a maioria fica deitado na cama, como eu já fiz várias vezes. Né? Verdade, hein, gente? Mas eu pensei, cara, se eu quero ter uma recompensa legal, que vai me proporcionar mais saúde, estilo de vida, me dar mais vigor, né? Sim. Eu vou ter que pagar um preço. Eu vou ter que pagar um sacrifício aqui. Eu vou ter que me levantar. Sim, com certeza. Aí eu me levantei. Eu não queria. Eu tava totalmente assim, me sacrificando a minha zona de conforto, porque tava bem legalzinha a cama e tal, aquela coisa tão legal. Eu tive que levantar, tive que ir lá lavar os olhos, né? Lavar o rosto, escovar os dentes. E aquele processo, eu demorei 30 minutos levantando, me arrumando para mim poder me despertar de verdade. E aí eu fui pra academia. Que bênção, E aí amor. comecei a fazer os exercícios ali. Sacrifício, eu tô querendo resultado, eu vou ter que pagar um preço que Com quase certeza. ninguém faz. Sim. Né? Então eu tive que fazer algo diferente. Sim. Daquilo que eu estava acostumado. Porque eu não tô acostumado a ir pra academia, eu não tô acostumado a acordar às 5h30 da manhã, eu não tô acostumado com esse ritmo de vida. Mas se eu quero, né, ter a recompensa de verdade, eu preciso fazer algo diferente. Com certeza. Né? E a vida é um treinamento, né? A vida é um treinamento. Então, eu aprendo muito com essa passagem dessa mulher, né, que ela fez algo diferente. Ela tocou em Jesus de uma maneira diferente. Sim. E ela acessou o milagre que ela tanto precisava. Sim. Não é? Que era na área da sua saúde. A área da sua saúde. Uau. Então, a pergunta que eu quero fazer para você, olhando nos seus olhos, o que você tem feito? Você tem feito algo diferente para conquistar aquilo que você tão deseja? Porque
tá claro, se você faz o que todo mundo faz, a tua recompensa será a recompensa que todo mundo tem. E lembrando que ela precisava de um milagre. Imagina aquela mulher, ela provavelmente, isso influencia em todas as áreas da vida, porque Isso. a palavra do Senhor diz que ela gastou todos os seus bens. Isso. Então, todos os seus recursos financeiros foram embora. E muitas vezes, enquanto a gente está atribuído aos nossos recursos financeiros, nós não vamos diretamente, primeiramente, ao Senhor. Por quê? Porque a gente tem como dependência, não, meu dinheiro vai me salvar. E aqui eu quero abrir outro paralelo aqui, até para você se perguntar, né? Para você se perguntar. Ai, amor, eu amo gravar com você. É porque Flui natural. A minha cabeça vai girando. Flui natural. Eu cheguei aqui arrastado, mas Glória a Deus, aleluia. tô pegando, né? Você vai sair daqui, eu profetizo na tua vida, você vai sair daqui cheio de vida, Amém. cheio de vigor, É porque eu cheio tô de quebrado, coragem. gente. E eu Eu- celebro. Hoje pela manhã eu falei assim, amor, eu agradeço tanto a Deus pela sua vida. Eu celebro o seu posicionamento, os seus pequenos começos. Pequenas decisões. Suas pequenas decisões. Ele chegou tão animado lá em casa, olha só. Foi somente um toque do despertador. Ele chegou lá em casa, gente. Apenas A pia, porque nem todo dia que eu deixo a pia 100%, Eu a tô cozinha achando que você me 100% limpa. testou, você deixou a pia Ele de chegou lá em propósito. casa, porque ontem a gente chegou muito tarde, né? Ele chegou lá em casa hoje de manhã e eu escutando o barulho das vasilhas. Gente, ele lavou as vasilhas, todas. Todas as vasilhas. Ele Fiz fez o o café. café. Não, amor, deixa eu atribuir Amém, amém. essa gloriosa A palavra de milagre afirmação é a que minha Deus linguagem de amor. tem feito na tua vida. Ele lavou as vasilhas. E eu percebi que foi com amor. Porque tudo que você coloca como atitude na tua vida Não, e o que mais? é por amor. Calma, amor, calma. Ele tá ansioso. Gente, ele fez o café e tava tão gostoso o café. Além dele ter feito o café, ele assou pão de queijo, gente. Tava tudo na mesa. Quando eu Que desci, lindinho. ele tava no computador dele com um sorriso no rosto. Trabalhando. E olha, pra vocês, mulheres, esposas, né? Porque mulheres e esposas. Eu não poderia o recompensá-lo se eu não desse um abraço, um beijo e agradecer. Porque eu acredito que esse é viver o verdadeiro milagre de Deus. É trazendo a existência de Jesus na vida comum, na vida ordinária. Porque às vezes a gente acha que o sobrenatural de Deus tá em somente Deus levantar um paralítico de uma... né, de, Milagre. levantar um paralítico, ou Deus arrancar as escamas, ou curar um cego. Não, o milagre de Jesus está em todo momento. A palavra aqui, ó, milagre significa que eu tava pesquisando, sem cortar aqui seu paralelo, amor. Não porque, tem problema, né? não tem problema. Eu tenho maior Você tem a maior alegria, né? maior Amor? alegria Prazer, de ver que você, bom. você me cortar. Né? Fala assim, ó, que milagre é toda intervenção divina na vida humana. Ou seja, é inexplicável. Então, assim, até você levantar é uma intervenção divina. Você Com permanecer de certeza. pé, você trabalhar, Meu Deus. levar os filhos, você viver uma vida comum. Porque hoje a gente está buscando tanta reconhecimento, né? Essa questão da auto-performance, da influência. Muitas vezes os nossos olhos só conseguem enxergar aquilo que é grande. Né? A nossa vida humana, mas a gente não consegue enxergar Jesus nas pequenas coisas. Então, quando ele tomou essa decisão, e eu olhei para ele, eu falei assim, amor, eu te celebro. Eu celebro aquilo que você entregou hoje pela manhã. Muito obrigada pelo café, muito obrigada por você ter lavado as vasilhas, muito obrigada pelo seu amor que você tem derramado todos os dias na nossa casa. Então eu celebro, porque isso é milagre. É milagre. Não, e porque é o seguinte, são pequenas decisões, Sim. né? Diariamente, que vai proporcionando pra gente boas recompensas, né? Sim. Então, olha que interessante. Eu estava imaginando aqui, milagres, viver uma vida de milagre. De repente, você precisa de um milagre no teu casamento. Sim. Né? São várias áreas da nossa vida, Com nós certeza. precisamos de milagre. Saúde, profissional, pessoal, financeiro, com os filhos, tudo mais. Mas sua identidade. Isso, mas olha que interessante, você falou aí sobre eu ter chegado em casa e aí ter lavado a vasilha e tal, e tudo bem. Mas olha que interessante, a Bíblia diz lá em Efésios, no capítulo... Eu gosto desse texto porque Ama. fala
Não. Todo podcast ele fala Não, ele. não, mas esse é outro. É Efésios também, mas é outro. Capítulo Glória 5. a Deus. Eu te celebro, Jesus. Capítulo 5, versículo 22, a seguir. Ali vai falar dos deveres, né? Se tratando de casamento, falando de milagre no casamento, tá? Sim. Eu preciso de um milagre no meu casamento, tá? Mas o que você tem feito para que o teu casamento possa ser um casamento de milagre? Hoje eu falo que o meu casamento é um milagre. Glória a Deus, aleluia. O meu casamento é um milagre. O que eu vivo hoje na família, né? Por que, amor, que você acha que seu casamento é um milagre? É um milagre porque, imagina, nós somos duas pessoas que, no momento que a gente se encontrou, eram duas pessoas com uma bagagem diferente. Cada um trouxe Sim. uma bagagem de passado, Sim. de histórias, de sequelas, Sim, entende? traumas. Então, nós somos duas pessoas totalmente... A nossa bagagem tinha muito orgulho, muita prepotência, Isso. né? Que às vezes a gente, né? Nós éramos improváveis. Sim, entende? com certeza. E hoje olhar... Hoje nós somos escolhidos por Deus. Hoje somos escolhidos por Deus. E nós olharmos tudo isso que Deus tem nos proporcionado para Sim. viver em família, viver em relacionamento um com o outro, conjugal. É um milagre. Eu só digo que é um milagre. Só que houve um sacrifício. Houve o quê? Um processo. Um processo. De transformação e libertação. Justamente. Então, como eu falei lá em Efésios capítulo 5, amor. eu também te amo. Lá em Efésios capítulo 5, gente, ela não me deixa eu falar. Fala, amor, fala. Pode falar. Eu acho que eu vou abrir um podcast pra mim. Pode falar. Fala, amor, então, pode falar. Eu gosto de te ouvir. Efésios 5, Eu tô treinando. acho que é o Efésios 5, 22, a partir que fala sobre os deveres da mulher, da esposa, do marido e tal. Olha que interessante. Se a Bíblia diz que o marido precisa, tá, amar a esposa como Cristo amou a igreja e se entregou, ou seja, entregou sua vida por ela, então automaticamente eu entendo que o marido ele precisa dar a vida pela esposa. Sim. Estamos não corretos? somente a vida, mas tudo que nela há. Não, mas aí... Os cartão de crédito. Não, pronto, eu vou chegar a esse ponto. Se a Bíblia fala que eu preciso entregar a minha vida pela esposa, e entregar a vida é entregar tudo que você tem. Sim. O que significa lavar umas vasilhas considerado com Sim. entregar a vida? Com certeza. Então, eu fui assim, ultimamente, né? Ultimamente eu tô sendo ministrado pelo Espírito Santo Glória sobre a isso. Deus. Cara, se a Bíblia fala que você precisa entregar a sua vida pela esposa, o que é tirar um lixo para fora da sua casa? Entende? O que é lavar uma vasilha? Glória a Deus. Né? São cuidados, né? Não, automaticamente são cuidados com o lar. essas pequenas coisas é óbvio que tá no pacote também, né? Sim. Então o que acontece? Voltei até com mais determinação. Acho que a academia faz bem realmente, viu? Eu tô começando... Gente, ele anda arrumando a cama. Eu tô começando a Eu tô desconfiar. até com medo se Jesus vai levar. Amor, tu não pode ficar muito assim, perfeito, não. Que Senão Jesus leva o varão perfeito. Mas assim, se você quer realmente um milagre no casamento, igual nós queríamos ou quisemos, eu não sei qual é a palavra do passado, mas nós precisaríamos desse milagre, né? Então, o que acontece? Tá chovendo. Mano, tá chovendo, vai trabalhar hoje não, amor. Fica lá em casa. Eu preciso. Aí, o que acontece? Eu quis viver um milagre no meu casamento. E, gente, viver na mesmice é tão ruim, né? Com certeza. É tão ruim viver assim, ok, eu não posso ser a mesma pessoa do ano passado. Eu acredito que viver na mesmice é você viver uma vida sem propósito, sem identidade. Então, assim, quando você atribui todos os dias, gente, eu falo todos os dias. Deixa eu baixar seu telefone aqui para não ter problema. Quando você coloca Jesus em tudo na sua vida como primeiro, como sendo o centro, tudo acaba simplificando, tudo se torna mais fácil. Faz sentido para você, porque vamos ser sinceros, todos os dias você acorda e você faz a mesma coisa. Então, assim... Aí você quer uma vida diferente. Diferente. Você quer viver algo novo. Nossa. Eu quero viver algo novo. Canta, amor, canta. Eu não vou cantar aqui, senão o pessoal vai chorar. Faz meu coração arder de Aí a gente novo. canta, eu quero viver algo novo. Mas o que você tem entregado de novo para Deus? Né?
Você tá fazendo a mesma coisa, você vai... Então, assim... Mas fazer a mesma coisa com um propósito. Porque eu paro pra pensar, todos os dias eu fazer acordo, algo melhor, né? escovo os dentes, eu coloco uma roupa, eu vou arrumar os meus filhos pra escola, eu tiro tempo de devoção ali com eles, faço a oração antes deles irem pra escola, e eu vou cuidar dos deveres da casa. Então, pra vocês que não me conhecem, gente, eu sou uma empresária do lar. E pra os que conhecem também, E né? pra os que me conhecem, né? Eu sou engenheira sanitária. Né, Pilão? Eu sou chefe, Só pra quem não masterchef. Então, o Senhor me concedeu e eu aceitei essa missão de ser administradora do lar. E eu tava... Conta pra mim, qual é o sentimento de ser essa empresária do lar? Eu sou empresária, gente. Olha, eu confesso que a princípio eu não gostava. Porque eu tava estudando, né? Lendo algumas pesquisas, alguns documentários. E eu comecei a perceber que antigamente as mulheres elas somente atribuíam, né, o seu serviço para os deveres do lar. Como cuidar da casa, como cuidar dos filhos. Então, as mulheres, antigamente, elas não tinham oportunidade de estudarem, de irem para uma faculdade, né? E após a Revolução, né? Depois que teve acho que a Segunda Guerra Mundial, é isso? É isso, Pilon? Né? Eu não sei. Que os... Hã? Sobre as mulheres, né? As mulheres, elas tiveram que ir para o trabalho, os maridos passaram 5 anos na guerra. Então, assim, eu estava lendo a respeito sobre isso e elas acabaram tomando, né, aquela responsabilidade. Mas quando elas tomaram essa responsabilidade e elas viram que aquilo era bom, era favorável, que elas poderiam criar um caminho ali de independência, eu comecei a perceber que hoje, na realidade que a gente está vivendo hoje, no padrão que a gente está vivendo hoje, a gente já não consegue voltar mais para esse lugar. E eu não estou falando aqui, eu falo para todas as minhas amigas, mulheres empreendedoras, mulheres de sucesso. E eu sei que Deus tem dado poder para vocês prosperarem, multiplicarem, mas desde que vocês não negligenciem os seus lares, desde que você não terceirize aquilo que Deus confiou para você, que é ser mãe de nação, que é você ser uma mulher de destino. Então, assim, eu comecei a entender o meu propósito quando o Senhor um dia falou para mim, Larissa, renuncia tudo até a sua faculdade. E volta para o seu lar, que no seu lar eu vou começar o teu processo, o teu casulo. E eu posso te dizer que muitas vezes as pessoas perguntam, e elas oram, Senhor, eu quero meu milagre, eu quero meu milagre. Você já está vivendo o seu milagre. Quando você respeita, obedece o seu processo. E o processo dói, faz parte do propósito. Mas o processo gera você identidade, dependência, te leva ao lugar de origem. O processo, ele revela a tua maior missão, que é você cuidar dos teus filhos, que é você cuidar do teu lar, que você ficar nesse lugar de intercessão e oração. Fala um pouquinho pra gente sobre... Só um pouquinho, gente. Só um pouquinho. Fala só um pouquinho. Vou te dar 30 segundos. Se vira nos 30. Você tem muito ministrado aquilo que você pratica na nossa casa, Sim. que é o ministério da mesa. Sim. Né? A importância da família e tal. Ter esse tempo de comunhão na mesa, porque a gente está vivendo uma época onde, tipo assim... Tempo é uma coisa que a gente não tem. Nem tempo, nem dinheiro, né? A desculpa do tempo, ela é realmente... Né? Eu não tenho tempo. Eu acho que ultimamente é a frase mais falada no mundo hoje, eu não tenho tempo. Né? Então, quando eu falo que eu não tenho tempo, eu tô querendo chamar Deus de irresponsável. Porque ele só fez 24 horas. Sim. E, na verdade, a irresponsabilidade é nossa de não saber gerir muito bem o nosso tempo, né? Com certeza. Então, beleza. Conta um pouquinho pra gente, quando foi que te despertou, assim, essa... digamos assim, essa visão de voltar pra mesa, tá? Tipo assim, de valorizar esse tempo de mesa. Como que foi isso? E hoje eu vejo você ministrar na vida de muitas mulheres, né? Com o devocional Sim. que você faz. Sobre a importância de você cuidar da mesa, ter aquele ambiente de intimidade, de comunhão. E também, uma coisa que eu aprendi com você, e eu vejo você também ministrar na vida das mulheres,
é que lá em casa tem aquela cultura que você, né, você sempre pratica todos os dias, o melhor prato, o melhor talher, o melhor copo tem que ser para nossa casa. Com certeza. Por que que aí eu lembro que você falou o seguinte: por que que eu vou deixar o meu melhor talher, o meu melhor copo, o meu melhor prato só para as visitas e vou oferecer para minha família o que eu tenho de pior, digamos Com certeza. assim, entre aspas, Sim. né? Como que isso despertou em você e conta pra gente a importância de você viver essa cultura? Sim, eu acredito que, né, os meus pais me passaram esses valores. Então, por mais que a minha mãe, ela foi uma mãe solo, né, ela trabalhava em 2 empregos. Então, durante a semana, minha mãe tinha uma carga muito pesada, né? Mas ela nunca deixou de me dar amor. Né? Por mais que eu passava muito tempo sozinha, eu entendia que era um propósito. Eu acredito que 90% da população brasileira passa por isso, onde que as mães têm que ajudar na provisão dentro de casa. Mas aos finais de semana, minha mãe sempre preparou a mesa, sempre, e com muita excelência. Simples. Era algo simples, né? Era aquela comida O melhor tradicional. que ela poderia É o melhor Isso. que ela poderia proporcionar. Mas era com muito amor. Então, ela sempre fazia aquela comida maravilhosa nos domingos. Então, a gente tinha... Tinha aquele macarrãozinho. Tinha aquele frango, caipira, aquela macarronada, um arrozinho, feijãozinho, uma saladinha de repolho. Então, era uma comida tradicional brasileira e eu sempre vivi isso na minha casa. E aos finais de semana, quando eu ia para casa do meu pai também, é uma coisa que a gente sempre viveu, né? Juntamente ali com os meus irmãos. Os meus pais nunca foram casados. Mas o meu pai sempre teve essa cultura de sentar à mesa. Então, quando eu viajava para as férias ali e eu ia para a Bélgica, a minha família sempre sentou na mesa. Então, assim, é uma cultura que os meus pais passaram para mim. E eu sempre pensava assim, quando eu tiver a minha casa, eu quero atribuir a cultura da mesa. E eu lembro quando eu casei, né, gente, eu sempre fui muito metódica. Assim, muito organizada, né? Tudo no lugarzinho. Então, assim, por mais que eu trabalhava fora, fazia faculdade, mas eu nunca deixei de prover o alimento na minha casa. Então, eu sempre preparava aquele alimento. Eu sempre, quando o meu esposo chegava do trabalho, a mesa estava posta. Eu sempre esperava ele chegar do trabalho pra gente jantar. Muitas vezes ele já tinha jantado. E às vezes eu não sabia, né, amor? E eu ficava assim, brava. Eu falava, amor, mas por que você não me ligou? Eu fiz essa comida te esperando. Então, assim, eu sempre tive esse sonho de ser uma dona de casa, de cuidar da minha família, de me preparar para ter os meus filhos. Eu sempre gostei muito do ambiente do lar. Eu não sou uma pessoa que, você sabe, né, que eu fico perambulando na rua. E a Bíblia adverte, né, para mulher que fica perambulando, para você não se aliançar com ela. Então, eu sempre fui muito devota à minha casa, ou ao meu trabalho, ou à minha faculdade. Então, eu sempre fui muito devota. E eu comecei a desenvolver isso quando eu tinha os meus filhos. Por que não? Só que eu intensifiquei isso porque a gente sabe que as demandas são grandes, são desafiadoras. E nem sempre você está disposta a você servir com excelência. Mas quando eu tive a Evelyn, que eu passei pelo Vale da Sombra da Morte, eu conto, né? E eu sempre vou contar, porque milagres é para serem testemunhados. E eu conto que quando eu saí dessa experiência com Deus, que foi uma das melhores experiências que eu vivi com o Senhor Jesus de intimidade, eu falei para o Senhor, Senhor, eu quero ser uma nova mulher. Eu quero ser uma mulher construída por Ti, edificada por Ti, uma mulher dirigida por Ti, uma mulher de intimidade, uma mulher de oração, uma mulher que corre primeiramente para os Seus braços primeiro. Eu quero ser uma mulher completamente, totalmente entregue por Ti todos os dias. E quando eu vivi esse processo, eu entendi que tinha algumas coisas que precisavam ser deixadas. No meu caráter, no meu posicionamento, a forma em como eu falava, a forma muitas vezes como eu agia. Eu precisei acessar esse lugar em Deus para reconhecer o orgulho que estava em mim, para reconhecer às vezes a prepotência. E muitas vezes eu falo para vocês que eu fazia não por um propósito, mas por uma aprovação. Eu queria ser o tempo todo elogiado por aquilo que eu fazia. E hoje o Senhor, Ele me atribuiu em mim
que hoje eu faço por amor, independente se eu vou receber um elogio ou não, eu faço por prazer, porque eu entendi que o meu propósito com o Senhor Jesus é servir à mesa com excelência. Então, assim, Larissa, às vezes você fica cansada? Sim, mas eu faço com amor. É um cansaço, mas a recompensa é ainda maior. Por mais que eu tô cansada, mas eu sei, eu cumpri meu papel como mãe. Eu cumpri o meu papel como serva. E assim, e Deus é maravilhoso, então eu sempre vou usar o melhor. Então, o melhor lençol é para os meus filhos dormirem. A melhor cama é para os meus filhos deitarem. O melhor prato, né, as melhores louças é para os da minha casa. O melhor que eu posso me proporcionar para minha família. Então, eu decidi que não pode ser para a visita do lado. Tem que ser para os de casa. É, importante. E qual, assim, é a importância... O que você tem visto através da prática dessa cultura, né, de mesa, de comunhão? Quais são os benefícios que isso traz para a família que quer viver realmente um milagre? Eu acredito que o primeiro benefício que se traz é você estabelecer um exemplo dentro da sua casa. Então, você tem um exemplo que você está passando para a geração dos seus filhos. Isso me gera constância. Eu falo para vocês, hoje, antes de sair de casa, eu ali perguntando ao Senhor, qual tem sido o milagre que eu tenho vivido hoje? Eu posso dizer que é a perseverança. Eu acredito no mundo que a gente está vivendo hoje, a gente não consegue perseverar e nem ter consistência naquilo que Deus está nos treinando para ser. Então, assim, e eu tenho vivido esse processo de milagre sendo perseverante. Todos os dias fazendo a mesma coisa. Eu digo que é um treinamento, porque muitas vezes a gente dá lugar à murmuração. A gente dá lugar às narrativas negativas. Então, eu tenho aprendido nesse lugar que ninguém vê, nesse lugar comum, nesse lugar ordinário, nesse lugar que você não recebe aplausos. Porque quando você é uma mulher que sai para o trabalho, né, ali você gera resultados, ali tem recompensa. Tá na prateleira do mundo, né? Tá na prateleira secular, né? Ali as pessoas veem o quanto você é talentosa, elas conseguem captar o seu dom, né, o seu pertencimento àquela empresa. Você sente uma pessoa de valor. Mas eu quero deixar aqui para vocês que nos assistem, né, na família aqui Dreamcast, para os maridos, para os filhos, para as mães, comece a valorizar esse lugar de identidade, esse lugar de origem. Comecem a valorizar esse lugar, porque eu acredito que quando um homem ele dê valor à sua esposa, por aquilo que ela faz, por aquilo que ela nas coisas mais comuns da vida, aquilo vai gerando um pertencimento, aquilo vai gerando uma identidade de pertencimento. Eu pertenço a esse lugar. Por que as mulheres elas preferem trabalhar fora do que cuidarem da sua casa? Porque muitas vezes aquilo não gera pertencimento, não gera valor, não agrega valor na vida dela, porque elas não se sentem valorizadas naquele lugar. Porque é algo comum. Ah, mas eu faço a mesma coisa. É verdade. Ah, mas às vezes você faz aquela comida e às vezes eu vejo, né? Muitas pessoas não agradecem, né? Tem muitos maridos que às vezes sentam lá no sofá. Ingratos, né? Que são ingratos, sentam lá no sofá, não vivem essa vida de milagre. E eu entendo, mas eu já trabalho fora, ela trabalha dentro de casa, é obrigação dela. Não, pode ser um dever dela, mas tem que ser algo mutualmente, sabe? Tem que ter essa empatia, tem que ter essa compaixão. Então, assim, eu vejo várias mulheres, eu converso com várias mulheres, e você não vê esses valores sendo desenvolvidos dentro do lar, com amor, com empatia, com honra, né? Com obediência, com constância, com perseverança. E é nesse lar que Deus ele vai estruturar, é nesse lar que Deus vai edificar uma geração. Sabe, quando eu olho para minha filha, para nossa filha Gabriele, e ela fala assim: Gabi, qual é o seu maior sonho? Eu quero ser mãe. Isso tem feito o quê? Isso é a minha maior recompensa. Poxa, ela quer ser mãe. Antes dela ser uma grande empresária, que eu creio que ela vai ser, antes dela ser uma mulher de influente no mundo secular, que eu creio que ela vai ser, mas eu quero que ela literalmente abrace o propósito dela de ser mãe, de ser uma esposa fiel. Então, eu acredito que se os homens hoje, né, e você pode dizer isso, né,
representando todos os homens, se ele literalmente caminhar numa fidelidade, aonde a melhor esposa é a dele, aonde os melhores filhos são os dele, aonde o melhor lar. Pode ser simples, talvez você mora numa casa com 2 cômodos, 4 cômodos, mas esse é o seu melhor lar. Essa é a sua melhor casa. Talvez, né, talvez você não tenha, você não vive num luxo, mas a melhor casa é a sua, a melhor comida é a que você faz. E se a gente diminuir um pouco das comparações e a gente parar um pouco de olhar para a grama do vizinho, começar a olhar para a nossa casa, a gente vai ver que tem muitas coisas que precisam ser transformadas. Que tem muitas coisas na nossa vida, e eu digo não muitas, mas todas, precisam de uma intervenção divina de Deus. Porque se Deus não arranca as escamas dos nossos olhos, como que a gente vai ver o mundo pleno que Deus criou a gente para viver? Uau. Tá aí meus 30 segundos. Meu Deus, meu Deus. Eu te amo, amor. Gente, eu declaro isso todos os dias na vida do meu esposo. Ó, você estava falando aí sobre posicionamento. Tô com alergia. A pessoa, né, ela ter clareza do milagre que ela precisa viver, né? Se a gente perguntar para todo mundo, você quer viver uma vida de milagre? Todo mundo quer. Eu tenho vivido essa vida. Eu quero. Você apresenta a solução de um problema para a vida de qualquer pessoa. Com certeza. E ela fala, eu quero. Eu quero. Todo mundo quer. Agora, por que não vive? Entende? A gente precisa... Eu creio que assim, o maior milagre que a gente precisa viver hoje em dia é literalmente familiar. Sim, ter uma vida porque constante ter uma com vida, Deus. uma família que ela é moldada por valores, pela palavra, uma família uma família funcional, digamos assim. Sim. Hoje em dia o maior ataque do inimigo é contra a família. Com certeza. Na verdade tem sido assim, né? O diabo ele não quer fechar a tua empresa mais do que destruir a tua casa, do que Com destruir a tua certeza. família. Então as famílias são bombardeadas diariamente, né? Então, por isso eu creio que o maior milagre que a gente precisa buscar, primeiramente, é viver essa vida de comunhão, de intimidade familiar. Com certeza. E olha que interessante. E quando a gente precisa de um milagre, a gente precisa ter clareza daquilo que a gente... A gente sabe onde buscar, né? Ninguém vai buscar um não. milagre na academia. Eu vou buscar um milagre lá no meu professor. Ele tem milagre pra me dar. Quando você quer um milagre, você sabe aonde você encontrar. Mas não busca. Mas não busca. Entende? Então, eu estava lendo aqui aquele texto de Eu te Marcos. amo, amor. Eu também. Je t'aime, mon amour. Aqui fala francês também. Aquele milagre... Sabe aquele milagre que Jesus... Aquela conversa que Jesus teve com aquele paralítico do tanque de Betesda? 38 anos. Imagina. Esperando por um milagre. Esperando por um A gente milagre. teve, né, no tanque de Betesda, lá em Israel. A gente Obrigada, esteve lá. Jesus, por essa experiência. Foi uma Foi um experiência milagre. incrível, foi um milagre. E olha que interessante. Jesus chega para aquele moço, Com certeza. né? E pergunta para ele, o que queres que eu te faça? Tanto que Jesus era educado, gente. Nossa, gente, olha isso. Eu posso ler? Posso ler para não ficar só nas minhas Já palavras? pensou, amor, pra gente você chegar terminar? lá em casa? Amor, o que queres que eu te faça? Isso. Passar uma lista. Eu não posso nem perguntar isso para minha esposa, senão... Pergunta, amor. Você sabe que a gente tem que caminhar na identidade de Jesus. Mas olha que interessante. O milagre do tanque de Betesda, né? Aquele homem, Jesus pergunta para ele, não, na verdade Jesus pergunta para ele, queres ser curado? Né? Eu vou procurar aqui, como se diz, vou dar uma gugada, né? Porque eu quero ler conforme as palavras. Não, na verdade é João capítulo 5, tá? João capítulo 5, o segredo o que acontece? Jesus pergunta para ele, queres ser curado, né? Sim. Procura aí para mim. Tá aqui. Eu quero ler 5. no texto, eu 5, quero ler 9. 5:9. João. Então lê para mim aí. Mais tarde, Jesus subiu a Jerusalém para uma das festas religiosas judaicas. Dentro da cidade, próximo das portas das ovelhas, ficava o tanque, que em hebraico se chama Betesda, com 5 alpendres cobertos em volta.
Multidões de doentes, coxos, cegos e paralíticos estavam ali deitados à espera de um certo movimento das águas, pois de vez em quando vinha um anjo do Senhor que eu agitava, e a primeira pessoa que nela entrasse, logo depois ficava curada. Um dos homens que ali se encontrava estava aleijado, havia 38 anos. Quando Jesus ouviu e soube há quanto tempo estava doente, perguntou-lhe: queres ficar curado? Sim, disse o doente, mas não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque, logo que a água se agita, enquanto estou a tentar entrar. Há sempre outro que se mete na minha frente. Tem sempre alguém sendo intrometido, né? No caminho do milagre. Jesus disse-lhe: levanta-te, enrola a tua esteira e vai para casa. Imediatamente aquele homem ficou bom e, enrolando a esteira, começou a andar. Ora, este milagre foi realizado num sábado. Uau! E ele ainda especifica, né? O milagre foi realizado num dia onde não era para ter acontecido milagre nenhum. Sim. Né? Sempre vai ter os impeachments. Os líderes religiosos judaicos começaram a dizer ao homem que fora curado: ei, não se pode trabalhar em dia de sábado. É ilegal carregar-te hoje com essa... É ilegal carregares hoje com essa esteira. Mas ele respondeu: aquele que me curou é que me disse para fazer. Bom, anyway, se tratando aqui de milagre, né? Aquele homem, olha que interessante. Na espera de um milagre. 38 anos esperando por um milagre. Só que quando Jesus pergunta para ele: queres ficar curado? Queres ser curado? Vem uma certa... Né? E ele deitado ali, à beira daquela piscina. Vem uma certa reclamação ali, né? Sobre o momento que ele estava vivendo. Ah, sim, eu quero, mas... sabe o que acontece? Sim, certas desculpas. Então, assim, o que acontece? Mas, obviamente, Jesus com toda a misericórdia. Demais. Super muito educado, misericordioso. Gente, Jesus caminhando a extra-milha. Um nível de misericórdia. Eu não estou perguntando, irmão, se você... qual foi o problema. Eu estou perguntando, tu quer ser curado? Tá vendo? Ah, mas eu quero mais... sabe aquelas desculpas que a gente dá pra gente se vitimizar? Se vitimizar e, na verdade, explicar o motivo da sua mesmice, da sua vida, da mesmice, de você nunca tomar um posicionamento, né? Nunca trazer para si uma responsabilidade. Ah, eu queria um milagre no meu casamento, mas sabe o que acontece? É porque a mulher, ela não sei o quê. Então, assim, a gente dá tantas desculpas. O homem sempre atribui para a mulher, assim como Adão fez, isso, né? Isso. E a mulher para a serpente, né? Justamente. Foi o inimigo. Então, assim, quando a gente precisa realmente de um milagre, Jesus não está te perguntando desculpas. Você precisa simplesmente ter a humildade de reconhecer que precisa, independentemente de quem seja a culpa. Estou precisando de um milagre no meu casamento. Eu preciso realmente desse milagre. O que você é capaz de sacrificar em prol da sua família? Em prol de uma família saudável, né? Filhos que, na verdade, vão obedecer a palavra do Senhor através do exemplo que o pai e a mãe dão dentro de casa, não somente daquilo que você fala. Então, assim, eu falo porque é um sacrifício. Eu sei que é um sacrifício. Sim. Por exemplo, hoje nós temos uma filha de 11, um filho de 9 e uma menininha de 4, né? Uhum. Então, assim, o nosso exemplo, ele fala muito mais do que as nossas palavras. Muito. E eu confesso que eu já peguei, né, o meu filho cair no mesmo erro que eu cometi. Sim. Entende? Uhum. Então, assim, as nossas palavras não produzem tanto efeito na vida dos nossos filhos como o nosso exemplo, né? Com certeza. Então, quando se trata de uma vida de milagre, você tem uma clareza de que você depende de um milagre dentro da tua casa, o relacionamento entre marido e mulher. Uma das coisas que mais te atrapalha, na verdade, a viver o milagre é as tuas desculpas. E o orgulho. Isso. Porque desculpas são orgulho, né? Tá relacionado na mesma coisa. Então, assim, eu acho que o caminho da humildade, você aceitar e tomar essa responsabilidade para si, falar, eu dependo de um milagre aqui mesmo, eu preciso viver esse milagre, Senhor, eu não consigo sozinho,
O caminho da oração já é uma forma de você se humilhar, Com né? certeza. E reconhecendo que você não pode. Então, assim, para de dar desculpa, né? A gente precisa parar mais de dar desculpa. A gente é muito bom em dar desculpa e muito ruim de reconhecer a nossa necessidade de mudança. E eu acredito que as desculpas sejam uma forma falsa, né? É como se fosse uma mentira, né? Você está atribuindo... Historinhas. Você está atribuindo as suas desculpas numa forma de uma mentira. Então, assim, eu tenho aprendido muito que o que é mentira? Mentira é dissimulação. Mentira é você falar algo que é falso, algo que não é verdadeiro. Exagero é mentira. Vitimização é mentira. E você pode perceber que a gente está vivendo numa geração onde as pessoas não têm responsabilidade dos seus próprios atos. Por quê? Eu acredito que talvez seja medo da consequência, talvez seja medo de, às vezes, olhar no espelho. E eu falo para vocês que é uma terapia excelente. Todos os dias, se olhe no espelho. Antes de você atribuir a culpa para alguém, antes de você se vitimizar de algum acontecimento, antes de você colocar a culpa, às vezes, no seu marido, nos seus filhos, comece a olhar no espelho. Quando você começar a olhar no espelho verdadeiramente quem você é, você vai entender que você não é essa pessoa tão boa que você acha que você é. Quando você começa a deixar que a verdade de Deus te liberta, você vai começar a compreender que talvez você achava, eu não sou tão orgulhosa, eu sou humilde, eu sou simples. Você já viu, às vezes as pessoas elas se atribuem tanto de si, mas quando ela, literalmente, o Senhor começa a examinar o coração dela, você começa a perceber que você precisa muito mais da misericórdia de Deus do que... Muitas vezes a gente começa a atribuir sempre o erro para o nosso próximo. É uma terapia que eu sempre faço. Eu começo a olhar para o espelho, Senhor, realmente, eu estou aqui diante de mim mesmo. Senhor, revela o orgulho dentro de mim. Senhor, se eu estiver caminhando sem humildade, revela, Pai, talvez a prepotência que há em mim. Senhor, Deus, revela a inveja que há em mim. Revela, às vezes, as áreas de ódio que o Senhor precisa tratar em mim. Senhor, revela as mentiras que eu tenho contado para mim mesmo. Revela, Senhor, a Deus, Pai, a falta de integridade na minha identidade. Senhor, se tem áreas na minha vida que eu preciso perdoar, liberar, eu não estou liberando esse perdão por orgulho, Senhor. Pai, revela, Senhor, a Deus, a inconstância, a falta de verdade na minha vida. Senhor, eu tenho dito que eu sou uma pessoa de oração, mas eu não oro. Senhor, eu tenho dito que, sabe, o mundo está cheio de falâncias falsas. E a gente pode ver que a verdade, ela tem a cada dia vivido mais no obscuro. Mas eu creio que a verdade do céu, ela vai trazer libertação para a tua vida. E quando você deixa essa verdade entrar no teu coração, e quando você se submete ao processo de ser desconstruído e ser construído a partir da verdade absoluta de Deus, que é a verdade que há na palavra de Deus, você consegue ser uma nova pessoa. Até o seu perfume é diferente. As pessoas, você não vai precisar ouvir, falar para as pessoas, elas vão conseguir enxergar essa transformação em você. E aí o seu cônjuge vai começar... Fala, cônjuge vai começar a enxergar que tem algo diferente. Muitas vezes a gente quer viver mudanças, milagres, sem antes deixarmos o nosso coração ser um processo de milagre para que Deus possa ser glorificado e exaltado. Qual foi o primeiro milagre de Jesus? No casamento. Não era tempo. Maria falou assim, Jesus falou assim, Maria, que tenho eu contigo, né? Tinha acabado o vinho daquela festa, né? Tinha acabado, e naquela época, quando se acabava o vinho, acabava a alegria, porque naquela época eles celebravam o casamento em 7 dias, imagina, passar 7 dias celebrando um casamento, e aí tinha acabado o vinho, mas o Senhor, ele teve uma intervenção divina naquele casamento. E aí, quando aquele povo celebrou, quando aquele povo começou a degustar do novo vinho que o Senhor tinha, provido ali para aquele casamento, eles falaram assim, uai, antigamente eles... Uai, era mineiro, então. Era uai, eles deixaram o melhor vinho pro final, né? E Deus, ele tem vinho para derramar na tua vida. Ele tem vinho para
Vinho fala sobre celebração, sobre alegria. Alegria. E assim, viver uma vida com Deus é viver uma vida de celebração, de alegria. Mas, amor, fala você. Porque eu sei que você já me entrevistou aqui, né? Você quase não falou na mesa do Dreamcast. Aqui é sobre sonhos e propósitos, né? O que Deus... Qual tem sido o maior milagre que Deus tem operado na tua vida? O maior milagre? Olha, eu confesso que eu vivo uma transformação diária. Sim, tá? Eu tenho visto. Diária. Todo dia matando, né, a mim mesmo, digamos assim, né? Então não é um leão, não é um não, gigante, não é um leão, você não, mesmo. é eu mesmo, matando Porque tem gente que fala assim, todo dia eu matei um gigante. Eu falei, gente, mas, né? Ó, o maior milagre... Todo dia eu matei um leão. Eu acho que a transformação do coração do homem é o maior milagre que um homem pode alcançar, é ser transformado no seu coração. Eu lembro quando é uma promessa de Deus, né, que está lá em Ezequiel, eu creio que capítulo 36, o versículo de número 26, que Deus dá uma promessa. Eu posso ler? Claro! Eu gosto de ler. Claro. Vamos lá. Você tem liberdade na mesa do Dreamcast. Eu posso ler. Com certeza. Que bênção. Vamos lá, vamos abrir a Bíblia, Ezequiel capítulo 36. 36, versículo de número 26. Olha que promessa. Essa promessa aqui é algo que eu procuro todos os dias a viver essa promessa de Deus. Olha, e vos darei um coração novo. Porei dentro de vós um espírito novo. Um espírito novo. Sim. Eu vou tirar o coração de pedra da vossa carne. Uau. E vos darei um coração de carne. E porei dentro de vós o meu espírito. Tem milagre maior do que esse? Eu acredito que esse seja um dos maiores milagres para a vida de um ser humano. Tudo bem, você pode receber uma cura de um câncer. Com certeza. Né? Deus faz. Você que é cego pode enxergar. Você que é paralítico pode caminhar. Mas e se o teu coração for transformado à maneira de Jesus? Tipo assim, para mim esse é o maior milagre. Sim. Entende? E é uma promessa do Senhor aqui em Ezequiel 36, 26. Porque não sou eu que vou conseguir esse coração através da minha própria força. É o Senhor que quer dar. Entende? Eu vos darei um coração novo. Sim. E não somente darei um coração novo, como também porei dentro de vós um espírito novo. Sim. Aí ele vai tirar o coração de pedra da vossa carne e ele nos dará um coração de carne. Aí, outra promessa, eu colocarei dentro de vós o meu espírito e eu farei que andeis nos meus estatutos e guardeis os meus juízos e os observeis. Tem milagre maior do que esse? Sim. De ter um coração transformado pelo Senhor a certo ponto de que caminhar de acordo com a vontade, com a palavra dele, não é mais simplesmente um cumprimento de uma regra, mas um prazer. Um prazer, uma vontade. E você tem vivido isso? Olha, diariamente eu tenho buscado esse nível de transformação, que é ter realmente um coração transformado, porque somos um processo. Sim. Eu não posso falar pra você, pronto, agora tô bem, tô 100%. Preciso de mais ninguém, mais pronto, nada. já tô... Deus pode ir embora. Não, eu confesso pra você que a carne, ela milita contra o espírito diariamente. Sim. Tem coisas que eu não quero fazer. Até ontem postei nas redes sociais que Deus não procura a sua performance, ele procura a sua obediência. Sim. E caminhar nesse nível de obediência é muitas vezes você não fazer o que sente, mas fazer por causa de um motivo de obediência, né? Então é um processo diário, entende? Mas é também uma promessa de Deus para quem se permite viver essa promessa, viver esse milagre. Então, é se permitir viver o milagre. E estar nos ambientes de transformação. Estar nos ambientes de transformação é importantíssimo. Gente, meu esposo, ele algumas semanas atrás, umas 2 semanas atrás, eu queria muito que ele fosse num retiro espiritual.
né? Que chama Legendários, bastante conhecido aqui. E eu também queria muito ir. É. Só que teve um contratempo. Que aqui nos Estados Unidos, tem aqui nos Estados Unidos e também no Brasil, né? O fundador dele, ele é o pastor Shep, que ele é de Guatemala, né? Ele tem esse propósito com homens, né? Ele ministra para homens há quanto tempo, amor? Acho que há 10 anos já. Há 10 anos. Eu queria muito que ele fosse, muito mesmo. Eu estava em oração. Mas, né, ele também queria ir. E quando foi no último minuto, né, do segundo tempo, ele fez ali a inscrição. E, amor, conta um pouquinho dessa experiência, que eu não posso contar essa experiência para você. Mas eu posso te dizer uma coisa. Ele voltou daquele lugar diferente. E a gente tem vivido muito mesmo no espiritual, depois que você voltou daquele lugar. Conta um pouquinho. São experiências, né? Experiências marcam nossas vidas, Sim. né? Então, assim, foi eu conta fui pra assim, lugar, abertamente. Não o que você viveu. Não posso. Não o que você viveu. Não que você viveu, mas o que Deus fez em você. Na verdade, há um certo tempo eu tenho me permitido a viver mais fora da minha zona de conforto. Sim. Confesso que eu gosto muito de ficar no meu cantinho, sabe, de boa, sem me aparecer, sem nada. Viver uma vida mais, né, atrás das câmeras, digamos assim, né? Nos Como bastidores. assim, amor? Você senta nas câmeras. O que é? Igual o André Pilon aí. Como assim que você tá querendo dizer? Seja mais direto. Então, o que acontece? Eu comecei a me permitir a viver fora da minha zona de conforto. Estar em ambientes que vai me proporcionar mais conhecimento, entendeu? Em ambientes onde eu vou conhecer pessoas novas, onde eu vou também ter que compartilhar coisas sobre a minha vida e tal. E por aí vai. Você não estava querendo deixar ser vulnerável. Não. Porque geralmente essa é uma das minhas dificuldades, né? Você acha que é uma dificuldade dos homens ou dos homens de maneira em geral? Ou algo pessoal? Dos homens de maneira em geral, né? Porque eles têm medo de ser exposto? O homem geralmente gosta de manter a sua aparência como que se ele é um herói, mas na verdade ele tá quebrado, digamos assim, né? Sim. Então o que acontece? Eu me permiti a viver desafio. E também eu gosto de ser desafiado, isso me ajuda a crescer. O desafio me faz crescer. Então eu fui para um lugar, para um retiro espiritual, onde ali eu passei por alguns desafios. Né? Sim. E olha, deixar a sua casa, o seu conforto, a sua vida tranquila, do lado da família e tal, e ir para um lugar, um acampamento, entende? Onde tem que levar barraca, montar barraca e tal, passar por desafios, entendeu? É muito melhor, confortável. Na zona fora de controle. Justamente. Então, assim, eu fui desafiado, obviamente, eu digo emocionalmente, espiritualmente, fisicamente também, né? E o desafio ele vem para, na verdade, te dar a oportunidade de crescimento em todas essas áreas, né? Sim. E eu me permiti viver essa experiência incrível e ali eu pude ter uma experiência com Deus como nunca. Sim. Entende? Eu tive uma experiência com Deus como nunca. Depois que eu já estava emocionalmente como se diz, quebrado. Ou seja, o vaso precisou ser quebrado. Precisa. A gente precisa ser quebrado. Olha, não tem coisa melhor do que você ser quebrado, ser desfeito, digamos assim, na mão do oleiro. Sim. Não tem coisa melhor. É uma experiência incrível. Esposas, não tentem quebrar o vaso. Deixa que Deus vai quebrar. Deixa o oleiro. Deixa o oleiro. Ele faz. Não no seu tempo, mas no tempo de Deus. Justamente, né? Então, assim, essa experiência que eu vivi foi uma experiência incrível. Acho que a bateria da câmera tá acabando, não? Não, então beleza. Vai, amor, continua, que eu tô assim... Pra terminar aqui, aí eu conta essa história. Vou fazer o apelo depois. Então, assim, foi uma experiência muito incrível. Eu fui desfeito na mão do oleiro, entende? Isso em todos os sentidos. Primeiro, a gente vai sendo desfeito na parte emocional, depois na parte física, né? Aí quando você chega no campo do espiritual, você já está totalmente sensível. Uau. Sensível. Imagina, gente, 600 homens sensíveis. Ei, deixa eu te falar uma coisa. Quando você passa 4 dias, olha, só 4 dias longe. Sem telefone. Olha o efeito que acontece quando você decide passar 4 dias longe do mundo.
em termos redes sociais, Trabalho, família, responsabilidade, você não sabe deveres. nem a hora do dia. Não pode levar relógio. Você se permite a passar por tudo isso. Ou seja, primeiro você se permite ser desconstruído, Uau. tá? Por que Deus muitas vezes não é porque Deus não pode, é porque muitas vezes você está cheio de si. E quando a gente está cheio de nós mesmos, a gente se torna insensíveis à voz do Senhor. Uau. Entende? Então não tem como dois corpos ocupar o mesmo espaço. A gente aprendeu isso na física, né? Então o que acontece? Quando você está cheio de si, não tem como o Espírito Santo te encher. Então, a primeira coisa, você precisa se esvaziar de si mesmo. Esvazia do seu egoísmo, esvazia, né, de si mesmo, da sua arrogância, da sua prepotência, para então você estar vazio e aí o Espírito Santo pode chegar e você se torna mais sensível à voz do Senhor e o Espírito Santo pode te encher. Então, a experiência, resumidamente, que eu tive com Deus ali naquele lugar foi sobre isso. Eu fui desconstruído, primeiramente. E eu fui desafiado. Sabe quando você quebra uma pessoa na unha, digamos assim? Sim. Então, e aí eu não sei, porque eu nunca quebrei ninguém descobri... na unha. Mas Jesus deve saber como é Jesus que é. sabe. Assim, a gente descobre que a gente carrega Lepras. muitas lepras, muito orgulho. Com certeza. E isso impede de que você tenha o ouvido sensível à voz do Senhor. Sim. Entende? Então, eu fui primeiro desconstruído nos primeiros 2 dias. Aí, os últimos 2 dias, eu fui começar a ser construído Sim. da maneira de Deus, não a minha maneira. Porque muitas vezes a gente quer... Deus, faz isso, mas faz do meu jeito, né? Sim. Faz do meu jeito. Porque a gente, às vezes, quer dar conselho para Deus como Ele deve fazer as coisas, né? Então, assim... Só que a maneira de Deus é melhor. Sim, com certeza. Deus primeiro precisa permitir que você seja quebrado, desconstruído, porque quando Deus começa a construir a tua base da maneira dele, Sim. pode vir tempestade, pode vir tribulação, pode vir o que for. Aquele texto de Romanos capítulo 8, né? Eu acho que 32 a seguir. Quem nos separará do amor de Deus? Quem? Seria a tribulação. Não. Se Deus é por nós, quem será contra nós, né? Sim. Então, assim, quando você você se permite as suas bases serem firmadas no Senhor, com humildade, com verdade, né? Com um nível de amor, humildade e unidade. Sim. Amor, honra e unidade. Sim. E você se permite a viver nisso. Uau. Então, você volta para sua casa querendo trazer esse nível de amor, honra e unidade para dentro da tua família. E você volta sabendo que, cara, não existe coisa mais preciosa no mundo, não existe riqueza maior no mundo a não ser a tua família. Sim, porque o dinheiro, ele vem e vai, tá? As amizades podem te deixar, o trabalho você pode perder, mas a sua família, a família não abandona. Entende? Então você então, trabalhou volta... muito o seu caráter. Trabalhou muito o meu caráter e a minha visão sobre família. Entende? Então, é legal, a gente precisa trabalhar, a gente precisa conquistar algumas coisas, Sim. a gente precisa, né, ter alguns sonhos alinhados, mas se a tua família, se isso não é feito para que a família possa participar, Sim. tipo assim, não convém, não compensa, entendeu? Porque a família é a base de tudo, né? Então eu fui, de maneira resumida, eu fui desconstruído para ser construído e eu tô voltando de novo, né? Agora eu vou voltar para servir dia 2 de maio e eu tô querendo levar os meus amigos, o Pilon tá aí, tô querendo levar ele nas costas ali, empurrar ele ali para viver essa experiência incrível que foi muito marcante na minha vida. Dentro de tudo que você falou aí, que você resumiu muito bem, quais foram, assim, 3 escamas que caíram dos seus olhos? Sendo diretamente, você sabe por quê? A mesa do Dreamcast, ela é uma mesa de transparência. Vamos lá. Quando muitas vezes a gente
coloca nome das escamas que caíram dos nossos olhos, isso também abre o entendimento das pessoas que estão nos assistindo. Então, assim, eu acredito que a maior simplicidade, a maior humildade é você, de fato, ser bastante transparente. Então, quais foram 3 escamas aqui que caiu dos seus olhos? Eu diria que... E falando assim, talvez para os homens, né, que vão te assistir. Eu achava que eu era uma pessoa mais humilde. Eu descobri que eu tinha muito orgulho dentro de mim, tá? Que me cegava em muitas áreas da minha vida. Então, primeira escama foi o orgulho. Orgulho. Segunda, primeira escama. Orgulho. Autossuficiência. Às vezes achar que, eu consigo fazer. E ali Deus permitiu que te tirasse o controle da sua vida. Eu, na verdade, descobri 2 coisas lá, tá? Eu descobri 2 coisas. Eu descobri que um potencial que eu tenho, que eu não imaginava que eu tinha, tá? Eu descobri que eu era capaz de coisas que eu não imaginava, que eu tinha capacidade para fazer mais pelo reino, pela minha família. E descobri que eu era incapaz de fazer muitas coisas que eu achava que eu tinha capacidade. Sim. Entende? Então, eu fui desconstruído nessa área. Então, a primeira foi a escama do orgulho. A segunda, da autossuficiência. Eu tenho experiência, eu tenho 20 anos de América, não sei o que e tal. Tenho uma empresa que tá indo bem, uma não, 2 que tá indo muito bem. Então, eu posso, eu faço, e não é isso, não é por aí. Entende? Gente, e a outra que eu diria, eu creio que tá ligada também com o orgulho, é a falsa humildade. Muitas vezes a gente acha que é humilde, e na verdade você descobre que, cara, é uma falsa humildade. Sim. Entende? Então, assim, seja verdadeiro consigo mesmo. Sim. E se permita a ser vulnerável. Né? Vulnerável. Entende? Seja vulnerável. Para que você possa realmente ser construído da maneira de Deus. Então, gente, foram 4 dias. E, né, após esse testemunho aqui que meu esposo compartilhou, antes dele ir pro encontro, pro esse retiro, eu escrevi 4 cartas, né? E o Espírito Santo foi me dando uma direção daquilo que ele iria viver. Eu sabia que ele estaria sendo enviado para a natureza, né? Então, ele ia viver um processo dentro da natureza ali. E eu escrevi 4 temas. O primeiro foi ligado com o ar, né? Com o fôlego de vida. Então, eu escrevi um versículo ali na primeira carta. O segundo foi que ele teria uma experiência nas águas, né? Nós sabemos que águas fala de clareza, de purificação. O terceiro é que a terceira carta que eu escrevi simbolizando a terra, né? A gente sabe que o vaso de barro, ele é construído através da obra-prima, que é da matéria-prima, que é a terra. E, por último, que ele iria ser provado pelo fogo. E para as mulheres que me assistem, eu passei 4 dias de oração. De jejum e oração pela vida do meu esposo. Enquanto ele estava naquele retiro espiritual, era como se eu sentisse, como se eu sentisse no meu espírito, na minha alma, né, tribulação, ansiedade, aquele angústia, vinha aquele medo, e eu dobrava os meus joelhos, eu orava. Tinha momentos que eu chorava, eu não sabia por que eu estava chorando, e a minha oração que ele não desistisse, né, daquele processo. E eu confesso que no terceiro dia me veio uma crise tão grande que eu lembro que eu me escondi no meu closet e eu chorava, porque eu e o Regi, a gente conversa muito. Então, a gente fala muito, a gente tem uma boa comunicação e a gente conversa muito. Nós somos muito, muito amigos. E o primeiro dia, tudo bem. No segundo, mas no terceiro dia, eu entrei em lágrimas. Por quê? Sabe, me deu aquela sensação de morte. Cara, parece que eu não vou escutar mais a voz dele. E era incrível que eu procurava, assim, em alguns lugares, se eu via alguma foto dele, era como se Deus estivesse escondendo ele. E eu parece assim que eu ouvia, sabe? E ele falando comigo. Por que eu falo isso? É muito importante que a esposa ela esteja unida num só espírito com o marido. E assim, o tempo todo eu orava e pedia para que Deus guardasse, para que Deus pudesse ministrar, para que Deus pudesse revelar. E nesses 4 dias eu percebi o quanto eu amava. Às vezes a gente acha que a gente ama o nosso marido até Deus nos levar a certos propósitos. E eu percebi o quanto a ausência dele
me trouxe muita saudade. Eu comecei a ressignificar quem de fato ele é. Porque muitas vezes a gente escuta muito no casamento: eu não aguento mais você. Você é isso, você é aquilo. E a gente tem vivido numa geração de divórcios, né? Onde as pessoas têm desistido de Deus e do casamento. E nesses 4 dias foram suficientes para saber o quanto eu o amava, o quanto a presença dele é especial para mim, o quanto eu não ter ele ali, tomando café comigo, ou quanto a gente não indo para a cama ali juntos. Essa falta me fez ainda valorizar a presença dele, me fez valorizar ainda o caráter dele. E todos os dias eu chamava ali as crianças, a gente fazia um culto ali no nosso quarto, né? E a gente orava e agradecendo a Deus. Então eu acredito assim que para a mulher é importante você ter uma validação de um homem posicionado em Deus, de um homem que leva uma vida de oração. Eu acredito assim que também é importante que o homem recebam isso das suas esposas. E assim, eu sabia que iria ter uma celebração, iria ter uma festa, e ali os familiares estavam presentes. E eu o tempo todo pensava assim: Deus, eu preciso estar lá para receber o meu marido. E eu tenho ministrado muito isso para as mulheres, a importância de você receber o teu marido em casa, a importância de você receber o teu marido do trabalho, a importância de você aprender a receber o teu marido. E eu confesso que eu arrumei assim uma babá, e eu viajei, né? Peguei o avião, não consegui dormir, passei a noite toda ansiosa. Tava parecendo... A gente tem 14 anos de casado, mas estava literalmente parecendo que eu estava vendo ele pela primeira vez, entendeu? E que, não sei, uma sensação diferente. E eu lembro que E eu ali ansiosa. Falaram que ia liberar 2h da tarde, acabou liberando 5h30 da tarde. Eu tava numa ansiedade, tava parecendo que eu tava subindo no altar novamente para eu casar novamente. E eu lembro que quando ele desceu, ele nem esperava que eu iria estar ali presente com ele. Mas quando ele desceu, eu me senti, eu acho que como a mulher do fluxo de sangue. Entendeu? Eu tinha que tocar nele. E aí eu agarrei ele do meio da multidão ali, tava todo mundo descendo. E eu dei um beijo nele, eu abracei: amor, eu tô aqui com você. E aí ele ficou meio assim, que ele não esperava. E aí depois ele falou assim: amor, eu literalmente pensei que alguém tinha me beijado e que eu fiquei com medo se essa pessoa não fosse você. Porque eu não tava esperando. E aí eu não consegui também me conter, porque eu queria tanto abraçar ele. E o que me veio na mente? Às vezes a gente só valoriza quando já está debaixo da terra. Não espere a morte chegar na tua vida para você valorizar o que Deus tem colocado na tua mesa. Não espera para a morte chegar na tua casa para você valorizar a pessoa que Deus tem colocado no teu lar, os teus filhos, os teus pais. Isso foi como uma reflexão na minha vida. E se você não voltasse a ouvir a voz dele novamente? E se ele não voltasse para casa novamente? Você não sabe o dia que Deus vai levar alguém da sua família. Então comece a valorizar, abrace mais, beije mais, ame mais, diga mais eu te amo para tua família, para o teu marido. Celebre as pequenas conquistas. Então eu quero deixar aqui esse testemunho e eu falo para você que esse tem sido um dos meus milagres que eu tenho vivido com Deus, deixado que a intervenção divina ela possa intervir de fato na minha decisão, na minha identidade, quem eu sou, sabe, em todas as áreas da minha vida. Então, assim, quando você chegou, que eu te abracei, aquilo foi como um abraço de cura, né? Porque a gente sabe que o casamento não é somente um mar de rosas. Tem rosas, mas também tem um mar. E a gente sabe que ao longo desse processo do nosso matrimônio, do nosso casamento, ao longo da jornada, por muito tempo a gente se feriu muito, né? Isso. A gente passou por caminhos muito áridos, muito difíceis, mas eu vejo que cada dia que passa, o Senhor tem nos renovado de glória em glória, com misericórdia, com amor, com perdão, porque quem muito ama, muito perdoa, a gente tem cuidado do nosso coração. Então, eu falei para ele, né? Eu falo para você aqui na mesa do Dreamcast, o quanto eu sou uma esposa orgulhosa de Deus ter me permitido de caminhar com uma pessoa como você. E eu sempre digo pro meu marido, né?
Amor, valoriza aquilo que Deus já tem depositado em você, né? Porque nós somos únicos, semelhanças do Senhor. Cada um de nós somos especiais. Estou aqui diante de você, né? Olhando para você, e você tem uma essência única e especial. Assim como tem o Pilon ali, que está ali cuidando, né, do nosso Dreamcast. Ele tem uma essência única e especial. Eu tenho uma essência única e especial. E você? Como eu gostaria de olhar nos seus olhos. Tá olhando pra agora. te dizer que você tem uma essência única e especial. E o Senhor tem te forjado, tem te formado. Valoriza a essência que Deus tem colocado no teu coração. Glória e é a Deus. isso, né? Pra gente finalizar aqui o nosso Dreamcast com Vivendo Milagres. E que a gente possa viver milagres todos os dias. Que todos os dias você possa identificar milagres na tua vida. E tenha uma vida grata. Quem é grato é satisfeito com aquilo que tem. Quem é ingrato jamais será insatisfeito com aquilo que tem. E aquilo que tem ainda pode ser tirado. Então, seja grato com a sua família, né? Seja grato no seu trabalho, seja grato com o patrão que você tem, seja grato com os teus filhos, seja grato com a tua sogra. Imagina, nós precisamos ser noras mais gratas. Por quê? Porque sem a sogra, eu não teria casado com esse homem lindo, maravilhoso que Deus me deu. Tá dado o recado, gente. É isso aí. Obrigado. Que Deus possa abençoar vocês também em casa. E que cada um de nós possamos viver esse milagre, né? Sim. Em todas as áreas da nossa vida. Porque Deus tem poder para fazer qualquer, né, milagre na sua vida. Agora, é necessário que nós estejamos também na dependência do Senhor, para que o milagre dele possa ser concluído na nossa vida. Sim. E lembre-se que o maior milagre, para mim, é a transformação do teu caráter, né, do teu coração. E é a nossa redenção dos nossos pecados. É uma transformação diária. Sim. Né? Mas é isso aí. Esse é o Dreamcast, Sonhos e Propósitos. Mais uma vez tivemos um episódio aqui, né, bem bacana. Sim, né? diferente. Chegamos aqui meio sem saber muita coisa e de repente o papo flui. Com e a gente vai compartilhando experiências, compartilhando aquilo que Deus já fez na nossa vida. Com certeza. E que esse episódio possa de fato falar ao teu coração e que possa ser de bênção para a vida daqueles que nos assistem. Isso Amém? mesmo, sonhos e propósitos. Não deixe de sonhar e não deixe de cumprir o teu propósito que Deus já decretou na tua vida. Amém? Nós agradecemos aqui ao Senhor Jesus por mais um Dreamcast. Um beijo! Valeu, gente. Compartilhem esse vídeo. Gente, a gente tem que fazer essa chamada no começo, né? Para vocês que nos seguem na rede social, no Instagram, no TikTok, no YouTube, compartilhe. Quanto mais você compartilha, mais o YouTube vai reconhecer que esse assunto é um assunto de relevância e pode... Imagina esse assunto entrando na mesa da sua casa, no seu trabalho, por onde você for. Isso vai estar agregando valor para a sua vida e também vai estar agregando valor para a nossa vida. Entendemos que estamos cumprindo aqui o nosso chamado, a nossa missão. Um sonho que se alinha com o propósito. Sonho, isso mesmo. Um beijo, Deus abençoe, fica com Deus. Valeu, tchau.